Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa quinta aula do curso de juros. E nessa aula nós vamos ver um problema que contém juros simples e juros compostos. Então vamos para o problema. E o problema diz: Severino aplicou um capital de R$ 320 durante 2 meses a uma taxa de juros simples de 0,7% ao mês. Mara aplicou um capital de R$ 300 durante 2 meses a uma taxa de juros composto de 1% ao mês. E a pergunta é, no fim de 2 meses, qual deles apresentou um montante maior? A parte de Severino é de juros simples e a parte de Mara é de juros compostos. E ele quer saber, né, qual deles vai apresentar um montante maior ao fim de 2 meses de aplicação. Então, vamos fazer uma nova leitura, só que agora anotando as informações que a questão nos dá. Severino aplicou um capital. Então, Severino, ele aplicou um capital de R$ 320 durante 2 meses. Então, o tempo de aplicação foi de 2 meses. E o tempo nós chamamos de T. Há uma taxa de juros simples de 0,7% ao mês. E a taxa nós chamamos de I. E essa taxa é 0,7% ao mês. Então, é em juros simples, vamos resolver, né? Juros simples. E a fórmula do juros simples é: juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. A taxa sempre dividido por 100. Então, juros é igual. Quem é o nosso capital? Nosso capital é 320 vezes a taxa é 0,7% dividido, né, por 100 vezes o tempo. O tempo de aplicação é de 2 meses. Então, juros é igual. Podemos cancelar esse zero com esse zero. E aí, vamos multiplicar 32 vezes 0,7 vezes 2. Então, vamos fazer essa operação. Sete vezes 2 dá 14. Vai 1. 7 vezes 3 dá 21. Com mais 1, 22. Passamos para o próximo número. 0 vezes 2, 0. Sempre um número anterior ao último. 0 vezes 3 dá 0. Passamos a barra e agora vamos fazer a soma. 4, como ele não tem com quem somar, baixamos o 4. 2 mais 0, 2. 2 mais 0, 2. E aí temos que analisar. Quantos números tem após a vírgula? Temos somente um número. Tá? Vai ficar somente um número após a vírgula. Multiplicamos 32 vezes 0,7. Agora vamos multiplicar por 2 o resultado. 22,4 multiplicado por 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. E 2 vezes 2 dá 4. Novamente, quantos números temos após a vírgula? Somente um. Então vai ficar somente um número após a vírgula. Então vamos colocar o resultado, né, dessa operação aqui em juros. Então 32 vezes 0,7 vezes 2 dá 44,8. Dividido por 10, porque cancelamos apenas um zero e ficou 10 no denominador. Então, juros é igual. Como é uma divisão por 10, a vírgula está aqui, ela vai descolar uma casa para a esquerda. Então, a vírgula vai ficar aqui agora.
E aí ficou 4,48. 4,48. Esses 4,48 é o nosso juros. Mas como a questão quer saber qual deles apresentou o montante maior, nós temos que calcular o montante. E o montante é capital mais os juros. Então o montante é, quem é o nosso capital? R$ 320. Mais o nosso juros. Os juros é R$ 4,48. Então o montante é, vamos fazer essa soma, 320 mais 4,48. 320 mais 4,48, temos que colocar os centavos, porque os juros possuem centavos. Então vai ficar sempre obedecendo a ordem, vírgula abaixo de vírgula. Então, passamos a barra e agora vamos fazer a soma. 0 mais 8, 8. 0 mais 4, 4. 0 mais 4, 4. 2, como ele não tem com quem somar, baixamos o 2. E 3, como ele não tem com quem somar, baixamos o 3. E aí vamos colocar a vírgula exatamente onde ela está. Então, 320 mais 4,48 dá 324,48. Tá aí o nosso montante em juros simples. Vamos resolver agora a parte de juros compostos. E a segunda parte diz: Mara aplicou um capital de R$ 300. Então, Mara aplicou um capital de R$ 300. Durante, então o tempo de aplicação foi de 2 meses. E o tempo nós chamamos de T, 2 meses. Há uma taxa de juros composto de 1% ao mês. Então a taxa 1% ao mês. Então juros compostos. Então, para se resolver, primeiramente nós vamos calcular o mês 1. Vamos chamar de M1. E para isso nós vamos calcular quanto é 1% de R$ 300. Mês 1 nós temos que calcular quanto é 1% de R$ 300. 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100, porque toda porcentagem pode ser escrita em forma de fração com denominador igual a 100. Vamos chamar de M1. 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100. O de nós substituímos pela multiplicação. 300 não possui denominador, então colocamos 1. E aí faremos numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Podemos cancelar esse 0 com esse 0 e esse 0 com esse 0. Que fica 1 vezes 3, que dá 3. 1 vezes 1 dá 1. Então não precisamos colocar. Então, os juros no mês 1 foi R$ 3. Mas como estamos trabalhando com juros compostos, em juros compostos, o montante tem que ser calculado ao fim de cada mês. E o montante é capital mais os juros. Então, o montante do mês 1 é... Quem é o nosso capital? R$ 300. Mais os juros. E os juros é R$ 3. Então, o montante do mês 1 é 300 com mais R$ 3 dá 303. Esse é o nosso montante do mês 1. Vamos calcular o mês 2. Então, vamos calcular quanto é 1% de 303. Porque em juros compostos, os juros é sempre calculado em cima do montante final de cada mês. Então, vamos calcular quanto é 1% de
R$ 303. Vamos chamar de M2. 1% é a mesma coisa que 1 sobre 100. O de nós substituímos pela multiplicação. 303 não possui denominador, então colocamos 1. E aí faremos numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. 1 vezes 303 dá 303. 100 vezes 1 dá 100. Como é uma divisão por 100, a vírgula está aqui, ela vai descolar duas casas para a esquerda. 1, 2. Então a vírgula vai ficar aqui. Então, como juros no mês 2, nós temos nós temos R$3,03. Esse é o nosso juros do mês 2. Mas como é em juros compostos, ao final de cada mês nós temos que calcular o montante. E o montante é capital mais os juros. Que é o nosso capital no mês 2, R$303. Mais o nosso juros que nós acabamos de encontrar, que é R$3,03. Montante do mês 2 dá, se somarmos 303 mais R$3,03 dá 306,03. Então, esse é o nosso montante do mês 2 em juros compostos. E agora vamos voltar para o problema e analisar qual deles teve um montante maior. Então, voltando aqui para o problema. No fim de 2 meses, qual deles apresentou um montante maior? Em juros simples, nós encontramos um montante de R$324,48. E em juros compostos, nós encontramos um montante de R$306,03. Então, qual deles apresentou um montante maior? Em juros simples. Tá aí a resolução do problema. Se gostou, deixe seu like. E caso tenha alguma dúvida, deixe no comentário abaixo. Te vejo na próxima aula. Na próxima aula, nós vamos resolver todos os problemas de juros compostos que foram resolvidos nas aulas anteriores com a fórmula.